Olá, crianças, tudo bem? Bom, a tia hoje está um pouco diferente. Por quê? Nós não tivemos a oportunidade, né, de estarmos presentes para que a gente pudesse, nesse mês de junho e julho, fazer uma pequena comemoração às festas tão faladas por todos os lugares, tá? Então eu fiz aqui improvisado para vocês, tá? Montei aqui alguma coisa, né? Botei uma blusinha para ficar um pouco caracterizada ao tema que eu vou falar. E vou passar para vocês um resumo por que festas juninas e julinas e como que surgiu, tá? Então vamos lá. Festas juninas e julinas, por que a diferença? Juninas quando elas são feitas no mês de junho, tá? Que é o mês 6. E julina quando elas são feitas no mês de julho, que é o mês 7, tá? Então por isso que não tem uma diferença no significado. O significado das festas juninas é um só. Mas quando que surgiram as festas juninas? As festas juninas, tá? Elas surgiram através de uma simples ação, né, do resultado de um trabalho que acabou virando uma festa. Na época dos portugueses, nós falamos sobre a agricultura, então vários produtos, trigo, soja, enfim. E tudo isso era plantado e era colhido. Nessa colheita, a colheita de todos esses produtos, soja, milho, tá, trigo, era feita com a chegada do verão, da estação verão. E era um motivo de festa, porque era algo tipo assim, eles plantavam e quando tinha o resultado, vamos comemorar o trabalho que nós tivemos. Então aí, esse resultado desse trabalho era através de uma festa. E foi a partir daí que surgiram as festas juninas. Então eles improvisavam, né? Eram músicas, faziam, enfeitavam da maneira deles naquela época. E eu fiz umas pequenas anotações aqui para vocês. Aí eu coloquei que depois do carnaval, tá? Que é uma festa também popular, vem as festas juninas. Sendo que essas festas vieram para o Brasil, tá? Depois da colheita, tá, dos produtos, e na época do verão, e pelos portugueses, da Europa, no caso, né, pelos portugueses. E atingiam vários países, isso no século XII, tá? Isso veio no século XII. E veio através dos padres jesuítas, lembra, né? Nós falamos sobre os padres jesuítas. Então, eles contribuíram para isso, no ano de 1603. E a partir daí começou as brincadeiras, tá? Que hoje são espalhadas por vários países. Sendo que os índios também têm uma contribuição. Aí, aonde que entram os indígenas para a contribuição das festas juninas? Não sei se vocês recordam na história dos indígenas, eles eram muito assim, ainda fazem isso, né? Fazer fogueira para se aquecer ao redor da fogueira, ou de repente comemorar alguma coisa, vamos fazer uma dança ao redor da fogueira. Então essa fogueira, tá? Até coloquei aqui uma pequenininha para vocês representar a fogueira, veio através dos indígenas. Então eles aproveitaram e juntaram a fogueira, tá, para as danças, e aí ficou um resumo dos dois povos. Então, não tem só os portugueses com a contribuição das festas juninas. Entra também os indígenas, tá? Agora, vamos lá. Vocês ouçam muito falar anarriê. O que é anarriê? Tá? Anarriê é muito utilizado na dança da quadrilha. É de origem francesa, que significa na quadrilha, de volta ao seu lugar. Na quadrilha, tá? Ela veio para o Brasil... As festas juninas, a dança da quadrilha veio para o Brasil através da corte portuguesa, tá? E as fogueiras, eu coloquei aqui, como eu já acabei de falar, através dos indígenas. Agora, os balões. O que significavam os balões? Na época, quando todo mundo via balões, era sinal de que a festa ia começar, tá? Então, o significado dos balões é isso, a festa vai começar. E as festas foram se tornando cada vez mais típicas e hoje atinge vários países, que por sinal é muito bom, tá? Agora, as festas juninas também, elas vieram relacionadas também à festa, no caso junina, no mês de junho, a Três Santos, tá? Isso pelo catolicismo aí, que é comemorar São João, São Pedro e Santo Antônio. Inclusive as pessoas gostam de fazer
certas brincadeiras, Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, tá? Mas é uma brincadeira que atinge todo mundo, que todo mundo gosta. Não tem nada em específico, não tem religião em específica. Só estou falando a origem aqui para vocês entenderem. Muito bem. Para finalizar, eu vou passar para vocês uma... E assim, na festa junina a gente pode participar de brincadeiras, além da quadrilha, né? Podemos enfeitar o nosso espaço da melhor maneira. Vocês vão ver nas festas cestas enfeitadas, vocês vão ver pratinhos para sopa, para bolo, tá? E são várias guloseimas que é utilizada numa festa junina. Nessas guloseimas eu vou falar para vocês a canjica branca, tá? Então eu vou passar para vocês a receita de uma canjica branca, para vocês fazerem, mas assim, não façam sem a ajuda da mamãe. Eu sei que vocês, de repente, todo mundo tá cansado de comer canjica, tá? Existem dois tipos de canjicas. Existe a canjica feita do milho amarelo e existe a canjica feita do milho branco. Essa que eu vou falar é do milho branco, muito fácil de fazer, tá? Então, eu vou encerrar a aula falando sobre a canjica. Vocês vão, anotem aí, vocês precisam de um pacotinho, tá? Com milho para canjica branca, que é comprado em supermercado, mercearia, tá? Vocês compram um pacote pequeno, dependendo da quantidade de pessoas que tiverem na casa de vocês na hora para poder comer também a canjica, vocês podem comprar 2 pacotinhos, mas vamos começar por um. Para um pacotinho, vocês precisam de uma garrafinha de leite de coco, isso são os ingredientes, depois eu falo como faz. Um pacotinho de coco ralado, tá? O leite comum e uma caixinha de leite condensado. E também vocês podem colocar um pedacinho de canela em pau para dar um gosto, fica bem melhor. Só que, para a canjica ficar muito deliciosa, você precisa deixar o milho de molho de um dia para o outro de preferência, tá? Ou, não, eu quero fazer hoje mesmo, eu preciso deixar um dia inteiro. Não, você pode deixar de manhã e na parte da tarde você pode fazer. Sendo que quando você for fazer, você vai colocar esse milho que está na água, na panela de pressão. Mas antes você vai ter que escorrer aquela água que o milho ficou de molho. Você vai escorrer e você vai precisar de um pouco mais de água, porque agora você vai colocar o milho na panela para cozinhar. E o cozimento, tá? É de 30 a 40 minutos. Terminou, claro, provavelmente sempre fica com água, tá? Aí você vai escorrer aquela água da panela de pressão que foi cozida. E aí você vai colocar os outros ingredientes que eu acabei falando. Você coloca o leite comum, você coloca o leite de coco, você coloca o coco ralado, você coloca um pedacinho da canela em pau e você coloca o leite condensado, tá? Geralmente não se precisa colocar açúcar quando se coloca leite condensado, mas aí depende do gosto. Tem gente que além de colocar o leite condensado, que é bem mais doce, quer colocar o açúcar. Fica a seu critério, tá bom? Então quando vocês forem fazer a canjica, façam com a ajuda da mamãe, até por conta da panela de pressão. Então, a receita que eu dei para vocês fazerem, dentro de tantas guloseimas que tem na festa junina, eu achei mais fácil a canjica. Tá bom, gente? Então, terminamos aqui. Quem for fazer a canjica, tá? Um bom lanche aí e tudo bem. Tchau! Olá, crianças! Vamos para mais um conteúdo de língua portuguesa. Bom, aprendemos que as palavras, elas têm a função de dar nomes. Que nomes são esses? Substantivos, tá? Então, hoje eu vou passar para vocês substantivos. Vamos estudar alguns substantivos. Nós vamos estudar hoje substantivos simples, compostos, primitivos, derivados e coletivos. Mas eu procurei fazer um resumo bem prático para que vocês consigam compreender a função de cada um. Então vamos lá. Aqui eu coloquei no quadro para vocês exemplos de cada um que eu acabei de falar. O simples. Quando que um substantivo ele é simples? Quando ele é formado por apenas uma palavra. Se ele for formado por mais de uma palavra, é evidente que ele deixa de ser simples e vai para a classificação de compostos. Então aqui nós temos, como exemplo de simples, eu dei filmes, guerra, criança e coloquei etc, porque existem tantas outras palavras que são formadas por uma só e são simples, né? Maleta, carro, pássaro, inúmeras. Bom, e os compostos, substantivos compostos, tá? Ou compostos, mesma coisa.
Eu acabei de falar que é mais de uma palavra. Os que são formados por mais de uma palavra estão na classificação dos compostos. Mas ele pode ser ligados ou não a hífen, tá? Aqui eu também dei exemplo. Eu coloquei aqui super-heróis, perdão. Coloquei um tracinho que é chamado de hífen, esse tracinho. Acho que vocês recordam que na aula que eu dei aí, uma das aulas da língua portuguesa, eu falei sobre sinais de pontuação. E entra aqui o hífen, tá? Mas aqui no passatempo não tem hífen, tá? Motosserra também não tem hífen. Então o composto, substantivo composto no caso, ele pode ter hífen e pode não ter hífen. A diferença para a gente identificá-los é que ele é formado por mais de uma palavra, tá? Independente se ele tem hífen ou não. Muito bem. Agora aqui, partindo para o primitivo. Quando que um substantivo é primitivo? Aí eu coloquei aqui para vocês. É aquele que dá origem a outros substantivos. Aí, para ficar mais claro, eu peguei uma frase do livro de vocês como exemplo, para a gente entender melhor. A frase diz o seguinte: Capitão Nicei era um paisagista, tá? Preocupado com a natureza. Paisagista aqui é o substantivo, tá? Sendo que esse paisagista, essa palavrinha, vem de que outra palavra? Ela vem da palavra paisagem. Então, paisagem aqui é um substantivo primitivo, ou seja, é a primeira, tá? Paisagista é derivado de paisagem. Paisagem é um substantivo primitivo. Deu para compreender? Bom, eu dei mais exemplos aqui de substantivo primitivo e derivados ao mesmo tempo. Dentista. Quando eu pronuncio a palavra dentista, automaticamente na pronúncia está nos lembrando alguma coisa. Dentista vem da palavra dente. Então, dente é o substantivo primitivo e dentista é o substantivo derivado, tá? Logo abaixo eu dei engarrafamento e garrafa. Engarrafamento é o substantivo derivado. Por que é derivado? Porque vem da palavra garrafa. Então, garrafa é o primitivo e engarrafamento é o derivado, tá? Então, a diferença de substantivo primitivo e derivado, a própria palavra já está dizendo derivado de alguma coisa. E na sequência de substantivo, vocês têm inúmeros outros substantivos derivados. Bem, vamos para os coletivos. Agora é o último, substantivo coletivo. Então, nós já falamos do simples, que é formado por uma palavra. Falamos do composto, que é formado por mais de uma palavra. Pode ser ligados a hífen ou não. Falei do primitivo, né, que dá origem a outras palavras. E dei exemplo também dos derivados. Agora eu vou para o coletivo. E o coletivo, o substantivo coletivo, ele é um conjunto de seres da mesma espécie, tá? Substantivo coletivo, ele é um conjunto de alguma coisa. Aqui eu também dei exemplos para vocês. Eu dei exemplos de abelhas, tá? Inúmeras abelhas reunidas, eu tenho aí o substantivo coletivo. Que nome é esse que eu dou para várias abelhas reunidas? Enxame, tá? Eu dei aqui exemplo de soldados. Vários soldados juntos. Eu tenho um substantivo coletivo, batalhão. Jogadores. Jogadores todo mundo sabe, né? Os meninos, então, melhor ainda. Time. Quando vocês falam a palavra time, automaticamente time é um monte de pessoas ali reunidas, tá? Que formam um time. Alunos. Classe. É o substantivo coletivo de vários alunos reunidos. E aqui eu terminei com letras. Várias letras, eu formo o quê? O alfabeto. Creio que deu para vocês compreenderem. É claro que, para cada substantivo que eu acabei de falar, não existe somente essas palavras, tá, gente? Existem inúmeras palavras. E vocês vão ver aí no livro de vocês, na página 67 e 68, está falando desse conteúdo. Vocês vão ver outros substantivos coletivos, outros substantivos simples, outros substantivos primitivos, derivados, compostos,
tá? Sendo que eu preferi fazer esse esquemazinho aqui e falar sobre cada um deles, para quando vocês forem passar para as atividades no livro, vocês vão conseguir melhor identificá-los, tá bom? Creio que deu para entender. Então, por hoje aqui, dos substantivos, nós encerramos aqui, tá bom? Beijo!